Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor e as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meditação do trecho do Livro do Céu do dia 13 de novembro de 1889. Jesus sofre ao ver sofrer as criaturas. Luísa se oferece para consolá-lo. Neste dia, Luísa começa a escrever. Esta manhã, meu adorável Jesus parecia inquieto. Não fazia outra coisa que ir e vir. Agora se entretinha comigo, agora quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas, ia ver o que faziam. E tudo se lamentava pelo que sofriam, como se ele mesmo, e não elas, estivesse sofrendo. Muitas vezes viu o confessor que com o seu poder sacerdotal obrigava Jesus a fazer-me sofrer suas penas para poder aplacá-lo, e ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço indignado, e agora me participava um sofrimento e agora outro. Oh, como era terno e comovedor vê-lo nesse estado! Fazia destroçar o coração de compaixão. Muitas vezes me disse: conforme-se a minha justiça, que não posso mais. Ah, o homem é muito ingrato e quase me obriga por toda parte a castigá-lo. Arranca-me ele mesmo das minhas mãos os castigos. Se você soubesse quanto sofro ao fazer uso de minha justiça, mas é o próprio homem que me faz violência. Ah, se não tivesse feito outra coisa que comprar a preço de sangue sua liberdade, mesmo assim deveria ser agradecido comigo. Mas o homem, para me fazer maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil o meu desembolso. É muito triste, né? A gente conhecer esse Jesus que sofre tanto, né? Com tanta ingratidão. E Luísa, ela descreve esse Jesus que aparecia para ela uma hora inquieto, outra hora ele se entretinha com ela, outra hora ele ia ver o que as criaturas faziam, porque ele se sentia atraído por esse amor pelas criaturas, e ele se lamentava pelo que elas sofriam, como se ele mesmo, né, estivesse sofrendo. Luísa diz que muitas vezes o confessor, né, o padre que acompanhava ela, com o poder que ele tinha de sacerdote, obrigava Jesus, né, pela obediência, a fazer ela sofrer, né, as penas, né, para poder aplacá-lo, né, para poder diminuir com o sofrimento que ela sentia, né, por ser uma alma vítima, diminuir os sofrimentos dos castigos que ele queria enviar, né, que ele estava para enviar. E toda vez que ele apresentava esse castigo para Luísa,
ela se oferecia para sofrer, né, para poder também diminuir o sofrimento das criaturas e também o sofrimento de Jesus, principalmente, né? Porque esse amor que ela tinha pelas criaturas era o amor de Jesus, né? O amor da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E ela disse que parecia que ele não queria ser aplacado, né? Uma hora ele se mostrava contente e agradecia, né? Quem queria, né, sustentar esse braço indignado, quem queria diminuir esses castigos, né? E agora ele fazia com que ela também participasse de algum sofrimento. Mas ela disse que era comovedor ver Jesus naquele estado, né? Que fazia destroçar o coração de compaixão, de ver o Jesus assim, amando tanto as criaturas que eram tão ingratas, né? Como ele descreve abaixo aqui, mas no finalzinho que ele, ingratidão, né? Ele está falando aqui da ingratidão especialmente, né? Não é nem das ofensas, não é nem... É tudo, né? Tudo que as criaturas fazem contra ele é a ingratidão, né? Porque não reconhecem, né, a doação que ele fez por amor, né? Que ele doou o próprio sangue por amor. E Jesus, né, pedia para Luísa se conformar com a justiça dele, porque ele não estava mais podendo suportar, né? A mão da justiça está muito pesada, não está dando para suportar, né? E o homem, ele diz que o homem é muito ingrato e quase que obriga ele, né, por toda parte, no mundo inteiro, né, a castigar e arrancar das próprias mãos de Deus os castigos. E ele disse para ela que se ela soubesse o quanto ele sofre, né, ao fazer uso da justiça dele, mas é o próprio homem que faz violência. Fazer violência quer dizer o próprio homem que o obriga, que o força, né, a fazer a justiça. E ele diz, né, da ingratidão aqui, né, que se ele não tivesse feito outra coisa que comprar a preço de sangue a liberdade do homem, né, que estava condenado ao inferno, né, ele veio nos resgatar para nós termos a opção de ir para o céu, né? Mesmo assim, né, mesmo se ele não tivesse pago esse preço de sangue, a criatura deveria ser grata a ele, né? Pelo dom da vida, né? Por tudo que ela tem, por tudo que ela é, pelo amor que ele tem por elas, né? Pelo desejo que ele tem que elas sejam reconhecidas, né? Reconheçam o amor que ele tem por elas, né? Mas o homem, né, para fazer um agravo maior ainda, vai inventando novas formas de fazer inútil o preço que ele pagou com sangue, né? Há tanta ingratidão que vai parecendo que foi inútil o que ele fez. Para algumas pessoas é assim que elas pensam, né? Que ele fez o sacrifício, que ele se doou, mas que aquilo lá já aconteceu e já ficou no passado, que agora é a misericórdia só dele, que está lá no céu, lá longe, que é a misericórdia dele que vai nos salvar, que vai nos perdoar a todos, né? Haja o que houver, que as pessoas façam o que elas quiserem e que mesmo sem um arrependimento sincero, elas vão, né? No final elas vão para o céu. Talvez as pessoas pensem isso. Lógico, todo mundo vai ter o seu momento de encontro com ele, né? Seja aqui na terra, seja na hora da morte, né? Vai ter esse encontro. Mas vai ser o arrependimento sincero, né? Não ter culpa. É isso que vai fazer com que a pessoa não seja condenada. Porque ela pode se arrepender, mas não totalmente, não de todo o coração, e ter a culpa de tudo que ela fez. Porque tem muitas pessoas que pecam gravemente, muito gravemente contra
né, os mandamentos dele, tudo o que ele ensinou e tudo que ele é, né, fazem tudo ao contrário. Mas essas pessoas, se elas não sentirem culpa, né, se elas se arrependerem e não sentirem culpa, elas vão poder ser salvas. Mas não é assim que ele queria. Ele queria que as criaturas fossem gratas a ele, reconhecessem o sacrifício de amor dele e retribuíssem antes deste momento final, né, que elas fossem já vivendo aqui, antes de morrer, vivendo, agradecendo a ele por tudo, dando glórias a ele por tudo que elas têm e por tudo que ele fez, pelo sangue que ele derramou, por esse sangue que ele continua derramando sobre nós para nos purificar, para nos salvar, para nos curar de tudo de mal que há em nós. Mas nós precisamos reconhecer esse sacrifício dele e buscar a ele, né? E esse livro do céu nos apresenta assim um Jesus intimamente, assim, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele fala, o que ele é, o que ele quer de verdade, né? É muito mais profundo aqui o conhecimento dele para podermos, assim, conhecendo ele, amando ele e agradecendo, grato a ele, né? Agradecendo, sendo grato a ele. E aí, então, a Luísa continua, né, dizendo isso, que enquanto dizia isso, ela chorava amargamente, né? E disse para Jesus, para consolá-lo: doce bem meu, não te aflijas. Vejo que a tua aflição é maior porque te sentes obrigado a punir as pessoas. Ah, não seja jamais. Se tu és tudo para mim, eu quero ser toda para ti. Assim que sobre mim manda os flagelos. Aqui está a vítima sempre disposta à tua disposição. Podes fazer-me sofrer o que quiseres, e assim ficará a tua justiça de algum modo aplacada, e tu aliviado da aflição que sentes ao ver as criaturas sofrerem. Foi sempre esta a minha intenção, ao não te conformar à justiça, a não me conformar à justiça, porque sofrendo o homem, sofrerás mais tu que ele mesmo. Então Luísa estava chorando e vendo que a aflição de Jesus era maior, porque ele estava sendo obrigado a castigar as pessoas, né? E ela disse que era para mandar sobre ela os flagelos, ela que era uma vítima, né? Que era uma alma que estava sempre disposta, estava sempre à disposição, que ele podia fazer ela sofrer o que ele quisesse, né? E assim a justiça de algum modo seria aplacada e ele seria aliviado da aflição que ele sente, né? Da angústia que ele sente, da dor que ele sente ao ver as criaturas sofrerem. Ele é um pai que ama, né? Que pai, que mãe que gosta de ver um filho sofrer e não ficar, né, perturbado com isso, não ficar, né, e não sofrer junto, né? E ela disse que sempre foi essa a intenção, né, de não se conformar à justiça, a intenção de que se ela aceitasse a justiça, o homem sofrendo, Jesus mesmo estaria sofrendo, porque ele está em cada criatura, né? Mesmo que ela não reconheça, mesmo que ela não queira, né? Mesmo que ela não compreenda, ele está no coração de cada um, né? E ele sente tudo, né? E então, por isso que ela não se conformava com a justiça, mas e queria, né, aplacar essa justiça, diminuir essa justiça, porque se ela diminuísse esse sofrimento da humanidade, sofrendo em parte esses castigos, né, nela mesma, Jesus também não sofreria tanto nas criaturas, né? E a Luísa termina dizendo: enquanto isso eu estava dizendo que a nossa
rainha, mãe, veio e eu me lembrei que, tendo pedido ao confessor obediência de me conformar com a justiça, ele tinha me dito para perguntar à Virgem Santíssima se eu queria me uniformizar. Eu disse-lhe e ela disse-me: Não, não, reza antes, minha filha, e nestes dias trata por quanto mais possas ter a Jesus junto contigo e aplacá-lo, porque muitos castigos estão preparados. Luísa tinha pedido ao confessor, ao padre que acompanhava ela, a obediência de se conformar com a justiça. E o confessor tinha dito para ela, então, perguntar à Virgem Santíssima se a Luísa podia se conformar com essa vontade, a mesma vontade de Deus de fazer a justiça. Nossa Senhora respondeu para ela, para que ela rezasse antes, para não se conformar com a justiça. Antes dela se conformar com a justiça, ela tinha que rezar e tratar quanto mais ela pudesse ter Jesus junto dela, e aplacar a justiça, sofrendo no lugar das pessoas que deveriam sofrer, porque muitos castigos estão preparados. Então, o que nós podemos dizer, que nós temos também, como a Luísa, principalmente agora nesse momento que nós estamos passando, por causa das eleições, independente do resultado que vir, mas se vier o pior resultado, que eu não preciso dizer qual é, que quem é cristão sabe o que eu estou dizendo, que nós temos que tratar de estar junto com Jesus, e porque muitos castigos estão preparados, por causa dessa ingratidão, ingratidão que cada vez é maior, cada vez maior o número de pessoas ingratas, afastadas de Deus e ofendendo a Ele de tudo quanto é forma, e esquecendo dele, esquecendo até da existência dele, ou achando que ele está lá no céu, no trono, lá longe, esqueceu de nós, Mas que seja feita a vontade de Deus, em tudo isso, Se Ele for realmente enviar esses castigos que estão preparados, que eu acredito que Ele vai enviar, muitos deles já foram diminuídos por causa da Luísa ter sofrido em parte, esses castigos, em todo o sofrimento que ela passou nos 60 anos que ela ficou acamada, e teve vários tipos de sofrimentos, todos. Ela não podia comer, ela não podia se mexer, ela dependia das pessoas para tudo, ela não era compreendida, por muitas pessoas. Teve sacerdotes santos que acompanharam, mas depois o principal deles, o Santo Anibão de França, que foi canonizado, que tem até uma estátua dele lá no Vaticano. Ele acompanhou ela e ele compreendia, mas tinha uns que não compreendiam. Então ela passou por todo tipo de sofrimento que só quem leu o livro do céu vai saber, E vai saber também por que desses castigos, por que dessa justiça, por que o sofrimento ele é necessário, Nós sabemos que vamos passar pelos sofrimentos, vamos passar por perseguições, mas em tudo nós sabemos que é tudo para o nosso bem, O nosso bem, que eu digo, bem da nossa alma, Porque o corpo vai apodrecer mesmo aqui na terra, mas a nossa alma é eterna. E onde iremos passar a eternidade, Se nós quisermos viver uma vida confortável aqui, tendo tudo de bens materiais, tendo todo o conforto, tendo dinheiro, tendo bens, tendo coisas materiais, o que
O que vai nos levar a isso, né? Vai nos levar à salvação da nossa alma, né? Porque quanto mais a pessoa tem, mais poder ela tem, mais ela se afasta de Deus. E quanto mais ela sofre, mais ela se apega a Deus. Então, por isso o sofrimento é necessário e que seja feita a vontade de Deus sempre. Amém.